Intervenção na arbitragem brasileira já. Intervenção no VAR imediatamente. Fim dos poderes da CBF no futebol para a organização de competições já. São muitas medidas que precisam ser tomadas porque o futebol brasileiro implora por socorro. Ele está morrendo. O futebol brasileiro está acabando na mão de CBF e de arbitragens incompetentes e imperitas para realizar e participar do espetáculo. A gente precisa salvar o futebol brasileiro e o canal Dois Toques vem fazer esse apelo e vem lembrar que no ano passado uma pessoa indicou soluções para o futebol brasileiro, indicou uma ajuda ao futebol brasileiro e esse ano, mais uma vez, ratificou essa ajuda. E só agora parece que alguns dirigentes estão percebendo que a reformulação e a profissionalização da arbitragem é mais do que necessária. É urgente. A gente vai falar sobre isso e vai falar sobre possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro por algumas semanas depois da vinheta. Vamos lá, galera, Dois Toques, eu daqui, vocês daí. Eu peço, enquanto eu falo com vocês, vocês deixem o dedo no like, compartilhem esse vídeo, deem uma moral nos comentários, que a gente vai fazendo aqui um programa cada vez melhor para vocês, sendo a voz da galera que curte futebol de verdade aqui, né? E como voz da galera que curte futebol de verdade, a gente vem falar aqui de uma intervenção na arbitragem brasileira, de uma intervenção na organização do VAR, da extinção dos poderes da CBF para a organização dos campeonatos nacionais. Série A, Série B, principalmente, Copa do Brasil. Não dá mais. É uma instituição incompetente. Não dá mais. Ela está acabando com o futebol brasileiro. Ela está acabando com a paixão das pessoas em acompanhar futebol. As pessoas cada vez mais estão desistindo de acompanhar, primeiro, por uma confederação extremamente corrupta, comprovadamente corrupta. São vários processos de corrupção ao longo dos anos e voltará a ser investigado. Segundo, uma arbitragem que, se não tem ainda provas de corrupção, tem mais do que elementos suficientes para comprovar sua incompetência. Incompetência completa. E aí, hoje está muita gente falando sobre necessidade de reformulação, profissionalização, que o futebol pede socorro. Pois é, no ano passado, debocharam do John Textor, né? Para variar, tudo pau mandado, debocharam do John Textor quando ele traz propostas para a arbitragem. Ele levou ao órgão nada para ninguém, STJD, ninguém sabe para que serve, quem é que está lá, por que estão lá, o que são, o que fazem, o que comem, não serve para nada. Ele levou ao STJD propostas para melhoria do futebol brasileiro, especificamente para a arbitragem do futebol brasileiro. E rasgaram as propostas, ninguém ligou, a CBF também simplesmente deu de ombros para tudo que foi falado. E agora você observa, a cada semana é um dirigente diferente falando, a cada semana é um profissional do jornalismo falando. E aí nós temos vários casos, presidente, vice-presidente, dirigente do Flamengo no sábado gritando. Caso de arbitragem, Botafogo e Bahia, uma linha de impedimento traçada no braço do jogador e você ainda tem que ouvir um escárnio, tal do PC Oliveira, uma aberração na TV brasileira, defendendo a arbitragem. É corporativista, irmãozinho dele apita também. Como é que você contrata um cara cujo irmão apita no quadro de arbitragem para falar de arbitragem? É brincadeira também, instituição Globo, né? É brincadeira. Deveria acabar com esse programa. Mandar embora esse PC Oliveira, porque tá virando chacota. O programa virou uma chacota. Toda vez que esse cara aparece, todo mundo sabe que ele vai aprovar 5, 6, 7 decisões da arbitragem para disfarçar uma, ele vai dizer que errou. Dizer que ontem, aliás, saiu o áudio do VAR, dizendo que marcou a linha no braço. Ele veio falar que não é um tipo de linguagem, é um jargão. Foi figura de linguagem, é uma nova figura de linguagem. Está inventando até na gramática agora. Está inventando até figura de linguagem. Que figura de linguagem é essa? Está claro, é só traçar a linha. Ninguém é cego. Antigamente as pessoas ainda eram mais imbecilizadas e acreditavam em tudo que a televisão falava. Hoje a informação está em todo lugar. E as pessoas têm mais inteligência para buscar a informação.
É só traçar a linha. Agora, falando em traçar a linha, né, essa intervenção imediata na arbitragem, no VAR, no futebol brasileiro, foi uma das propostas que o John Textor trouxe no ano passado e agora está todo mundo falando sobre isso. Vamos aqui às 5 propostas que ele trouxe para o futebol brasileiro no ano passado e em grande maioria os dirigentes, jornalistas, formadores de opinião simplesmente defecaram. Dá uma olhadinha aqui. A primeira, talvez a mais importante, regulamentação da profissão de árbitro de futebol profissional. Porque enquanto não houver uma regulamentação da profissão de árbitro, essa falta de vergonha na cara, ela vai continuar. Esse abuso de erros frequentes, repetitivos, semanais, vão continuar. Porque não temos como ainda, né, pelo menos eu não tenho como comprovar má intenção. Mas a imperícia todo mundo consegue comprovar, né? Basta você assistir uma partida de futebol. Uma vez por semana você consegue pegar um caso de imperícia. Esse de Botafogo e Bahia, ele é abominável. Ele é abominável. Se nós tivéssemos a profissão regulamentada, e aí eu vou prosseguir aqui nas propostas do John Textor, só para a gente analisar o caso do árbitro Igor Benevenuto, né? Aquele mesmo de 2014, Botafogo e Bahia também, né? Em que o Emerson Sheik foi expulso e gritou: CBF, você é uma vergonha. Esse cidadão que estava no campo, né? Agora ele estava lá na cabine do VAR, mais uma vez Botafogo e Bahia. Independência institucional entre a entidade que regula a arbitragem de futebol profissional e a entidade organizadora da respectiva competição. Precisam ser instituições independentes, porque se a CBF tem a entidade que comanda a arbitragem como subordinada, aí não adianta, porque a arbitragem vai obedecer aos interesses da CBF. E aí você não tem órgão independente. Então essa proposta de profissionalização e de independência do órgão é muito importante e é muito interessante. Acho que hoje está todo mundo concordando, até os torcedores do Flamengo, para vocês terem ideia, hein? Acho que até os torcedores do Flamengo iriam concordar com isso. Acompanhamento técnico-científico dos lances, inteligência artificial, observando, e indicadores das partidas de futebol profissional masculino com a contratação de empresas de auditoria independente, né? Não pode ser uma empresa contratada pela CBF. Não pode ser a Sport Radar, né? É uma piada de mau gosto. Especializadas na análise de dados esportivos. Dados esportivos, que não é o caso da Sport Radar. Então veja, são 3 elementos que melhorariam e muito a arbitragem do futebol brasileiro. Porque aí você tem uma arbitragem profissional, independente e fiscalizada. O tempo inteiro fiscalizada. Se houvesse fiscalização nesse lance de Botafogo e Bahia, o jogo nem recomeçaria. Porque aí não, teríamos... Não, peraí, para tudo. Aliás, quando a gente fala em investimento em arbitragem, algo que o John Textor também, no seu depoimento à CPI, ele disse que botaria do próprio bolso melhorar as câmeras de captação do VAR. Galera, olha o nível dessa câmera de captação do VAR. Só aí o meu Atari, em 88, tinha uma resolução melhor. O meu Atari, o meu Phantom, tinha uma resolução melhor. Isso é brincadeira. Uma entidade como a CBF, que fatura uma fortuna, por que não melhora a qualidade dos frames do VAR? Por que não melhora a qualidade da resolução de câmera desses frames do VAR? É possível, se tem interesse por trás. Não querem melhorar o futebol. Não querem que as pessoas tenham acesso. Olha só o nível. Pegar aqui até uma postagem no X do nosso amigo Caboclo, Tarsilo, nosso amigo Tarsilo. Ele faz essa postagem, eu concordei plenamente com ele. Olha o nível de tecnologia que na Europa é utilizado para a resolução desses casos através do VAR, de impedimento. Cara, é na hora. Inteligência artificial, o corte feito ali de uma forma muito melhor, um ângulo muito melhor.
Porque nesse ângulo, para traçar a linha, é inviável. Claro que o que foi feito pelo senhor Igor Benevenuto, acho que nenhuma criança na 4ª série consegue essa proeza de traçar uma linha no braço, né? E aí o Paulo César de Oliveira, né, um gênio com J, diz que é uma figura de linguagem. Figura de linguagem. Essa é, vamos anotar essa, né, galera? Vamos anotar. Dá para fazer um programa só com as aberrações que esse cidadão fala. A FIFA precisava obrigar todas as entidades a adotar esse frame, a adotar essa tecnologia para captação de impedimento. Porque não tem como. O que a CBF faz com o Brasil, com o nosso futebol, é uma palhaçada de primeira ordem. 4ª proposta de melhoria do John Textor: criação de ranking de árbitros baseados nos erros cometidos ao longo do campeonato. E com base nesse ranking, a adoção de critérios de promoção e rebaixamento para árbitros. Mais do que justo. Assim é uma profissão. Se eu tenho quem erra todo jogo, se eu tenho quem erra muito, não apita mais Série A, vai apitar Série B, Série C, Série D, ou vai ser expulso do quadro. E quem está bem lá embaixo, sobe para apitar Série A. Isso é óbvio, né? Critério de promoção e rebaixamento para árbitros. Mas a gente não tem isso aqui. Quem é amiguinho, quem é da Abrafute, está sempre lá, independentemente de erro. Tá? Esse é o problema da arbitragem brasileira. Transparência na escalação de árbitros, 5º ponto de melhoria do John Textor. Transparência na escalação de árbitros para a partida de futebol profissional, além de outras medidas que venham a ser indicadas, é claro, deixando em aberto. Né? Agora estão dando atenção para isso. Agora escrevem coluninha na UOL dizendo que o futebol pede socorro. Como se estivesse falando alguma coisa inédita. Inédita. Parece que tem bipolaridade, alguns jornalistas têm bipolaridade. Né? Debocham de quem propõe melhorias e agora estão querendo propor melhorias. Enfim, o jornalismo brasileiro está em decadência. Né? Eu vou falar aqui para vocês. Admirava muito, gostava de muitos jornalistas que hoje, infelizmente, não têm o menor respeito assim pela profissão mais. Seguem cegamente a ideologia da emissora que os paga. Ok. Né? Quem é que te paga? Ah, é a Globo. Qual é a ideologia? Qual é a pauta de hoje? Não mencionar o erro tal. E eles tocam isso com a maior cara de pau, com a cara lavada. É por isso que falou de Botafogo, falou de futebol sério. A gente convida vocês, se inscrevam no nosso canal Dois Toques. Porque aqui vocês vão ouvir falar de futebol sem passar pano para ninguém. Você que é botafoguense, se inscreva no canal Gigante Glorioso. Porque lá no Gigante Glorioso e aqui no Dois Toques, ninguém deve satisfação a ninguém. Aqui a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Me impressiona muito o senhor Marcelo Barreto, que tem cargo de chefia no Grupo Globo, o senhor Marcelo Barreto, sobre o lance de impedimento Botafogo e Bahia, dizer, se o PC Oliveira disse que os 2 lances do Botafogo são impedimentos, não cabe a gente falar o contrário, não cabe a gente problematizar. Essa foi a pauta da sua emissora? PC Oliveira agora virou referência. Ou seja, todo mundo é cego, ninguém sabe traçar a linha, a gente precisa do PC Oliveira, dizendo o que é certo e o que é errado. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos ver o documentário Muito Além do Cidadão Kane para vocês verem como é que funciona essa instituição aí e como é que ela manipula informação. E aí no programa Seleção Sport TV eles fizeram um ranking dos lances polêmicos da semana e sequer colocaram esse do Botafogo e Bahia. Parabéns, todo mundo seguindo a pautinha da emissora, né? Mas aqui não tem pautinha de emissora não, aqui a gente fala a verdade. E aliás, essa emissora tem dado pouca atenção porque está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pouquíssima atenção porque está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vocês já pararam para pensar que 3 equipes do futebol gaúcho que disputam a Série A podem ficar extremamente prejudicadas? A situação está se alarmando, está se agravando a cada dia que passa. Como é que os jogadores, como é que as equipes vão viajar? Como é que se vem do Rio de Janeiro, como é que se vai, do Rio de Janeiro para Porto Alegre se o aeroporto está fechado? Ah, não, vamos tocando o campeonato sem Inter, sem Grêmio, sem Juventude. Daqui a pouco vai ficar inviável, não tem calendário. O Grêmio joga 3 competições, o Internacional também. Vai ficar inviável.
Enquanto essa situação do Rio Grande do Sul perdurar, o correto, o justo, a não ser que melhore, era o Campeonato Brasileiro simplesmente ser paralisado. É uma falta de humanidade, é uma falta de respeito. Parece que o futebol é uma instituição e a vida das pessoas é outra. O desporto, ele está dentro da forma de vida das pessoas. E parece que o Rio Grande do Sul é uma coisa à parte. Não, vamos tocando o barco. Eles vão se resolvendo lá e a gente toca o barco aqui. Um absurdo, uma falta de sensibilidade. E aí vamos ver. Porque se o aeroporto não abrir, se a situação se agravar, não tem que ter campeonato. O campeonato tem que paralisar até a situação do Rio Grande do Sul melhorar ou normalizar. Isso é um grito de alerta, galera. Isso é um grito de alerta. Aliás, falando em grito de alerta, muitas famílias estão vivenciando muitos problemas. Alguns, infelizmente, não resistiram. Famílias, diversas pessoas no interior, na capital. E aí a gente abre esse espaço aqui no Dois Toques para você que quiser colaborar. Muitas instituições, a Defesa Civil, estão angariando recursos. E aqui a gente destaca o trabalho da Legião da Boa Vontade, da LBV, que está levando material de primeira necessidade para os gaúchos. Então fica aqui o nosso apoio a todas as instituições, nesse vídeo especialmente a Legião da Boa Vontade. Então você que puder, quiser colaborar, tá aí o Pix. A gente pede, nesse momento, uma humanização maior das instituições ligadas ao futebol do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima.